expandir, transgredir, transformar. Muito boa tarde. Bonjour à tous. On va voir si tout marche bien. Ça va? Vous pouvez m'écouter là? Boa tarde. M'entendez? Muito prazer que nós recebemos vocês nessa sala ampliada em relação à nossa previsão inicial para essa conversa com Olivier Neveu, que é um dos nossos convidados da MIT. Eu acho que é muito importante a gente começar colocando na roda quem é Olivier Neveu. É o primeiro dado básico para a gente se situar. Então, o Olivier é historiador e é filósofo. Ele é professor de História e de Estética do Teatro na Escola Normal Superior da cidade de Lyon, na França. E, nessa Escola Normal, ele é responsável pelo Departamento Artes. Ele é também redator-chefe da revista Théâtre Public, que muitos de vocês devem conhecer. E ele é autor de vários artigos, de muitas publicações, e, dentro dessa lista de publicações, há 3 livros que nós gostaríamos de destacar. O primeiro deles é Teatros em Luta, o teatro militante na França de 1960 aos nossos dias. O segundo é Políticas do Espectador, os desafios do teatro político hoje, de 2013. E o mais recente, Contra o Teatro Político, editado no ano passado, em 2019. Vocês viram a capa do livro dentro do site da MIT, e é o nome do encontro que nos reúne aqui hoje. Nós gostaríamos de começar agradecendo muito a presença de todos vocês. É um dado muito significativo que haja essa quantidade tão forte de pessoas querendo conversar sobre esse tema tão candente que nos une a todos, sempre que a gente tem ocasião. E queria dizer que o Olivier atendeu muito rapidamente ao nosso convite. O convite foi feito em julho do ano passado. E, naquele momento, o livro dele, Contra o Teatro Político, tinha recém sido publicado, e o livro estava sendo objeto de muita discussão, de muita polêmica, de muitas publicações em jornais, e ele prontamente atendeu ao nosso pedido, ao nosso convite, pelo que nós agradecemos desde aquele momento e agradecemos mais uma vez hoje. Muito obrigada por ter vindo. As regras do jogo vão ser as seguintes. Nós temos um período de 2 horas para estarmos juntos. Ele vai apresentar o que ele tem para dizer em aproximadamente 1 hora, talvez um pouco mais, e o restante do tempo vai ser dedicado a uma troca com vocês. Vocês, com perguntas e respostas, o microfone vai passar, porque tudo isso aí vai precisar ser gravado. E a nossa previsão é dessa ordem. Tá? Eu acho que, por enquanto, é isso. Muito obrigada. Acho que a gente pode começar quando você estiver pronto. E je te parlerai si ça va trop vite. Je te donnerai un. On y va. Bonjour. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à toi. Merci a Antônio. Muito obrigada, Antônio, também. Eu estou encantado de estar aqui. Começando também pelo fato que ontem eu participei da minha primeira manifestação no Brasil por ocasião do 8 de março, né, Dia Internacional da Mulher, e foi empolgante. Então, o título que foi dado a esse encontro é o título do último livro que eu publiquei, que eu escrevi. Eu vou voltar em cima da história desse livro e sobre o seu título, que é provocador e irônico, porque ainda não foi traduzido. Então, vou tentar explicar o que tem como conteúdo e o que deu origem ao desejo de escrever esse livro. É um livro que eu escrevi muito rápido, assim, movido pela raiva, essencialmente. O título é Contra o Teatro Político, e eu vou explicar que é um título irônico e polêmico. É um título irônico porque faz agora uns 20 anos que eu trabalho sobre questões de teatro e política e não consegui realmente mover
mover ou empolgar o campo oposto, realista, conservador, que consideram que o teatro e a política não tem nada a ver um com o outro. Muito pelo contrário. Então, é devido ao fato que eu acredito que, sim, o teatro tem muito a ver, e muito a ver com política mesmo, e que a política tem muito a trazer para o teatro, que eu escrevi justamente contra o teatro político. Então, é um título irônico e é um título polêmico também, em relação ao estado de teatro político, tal como ele se desenvolve ou se ativa na França e numa parte da Europa. O que me permite explicar uma coisa: não há política que trone, digamos, num céu cheio de estrelas. A política não é abstrata, está sempre dentro de uma conjuntura, ela é sempre local, está sempre dentro de coordenadas muito precisas, e a política, aquela que vocês vivem, aos quais vocês estão sujeitos, não é a mesma a que nós estamos sujeitos ou vivemos, mesmo que na globalização possa haver dinâmicas parecidas. Então, eu só posso falar do teatro político à sombra do que eu conheço e posso ver. O teatro político na França e em parte da Europa. É um título polêmico porque é um título de raiva, de recusa diante do que o teatro político está se tornando. Mas vou precisar que eu não estou dizendo que todo o teatro político está se tornando assim, e que eu me proíbo, por outro lado, e procuro me ater a isso, eu me proíbo dizer aos artistas o que eles devem fazer. Eu não sou especialista, não estou como especialista. Os universitários não precisam criar prescrições imperativas sobre o que devem criar. E o que eu gosto mais, por outro lado, no teatro, justamente é ser contestado nas minhas hipóteses e ver cair tudo que eu tentei teorizar em um espetáculo. E essa é a beleza da arte, na minha opinião, se realmente ver colocar abaixo todas as teorias e todo o saber que a gente tinha sobre o teatro. Então, eu não estou aqui para outorgar ou dar, digamos, certificados de bom ou mau teatro, nem dizer é isso que tem que ser feito. Eu trabalho baseado no que eu vejo, procuro ser um espectador, procuro ir quase todo dia para o teatro, praticamente todo dia, e eu consigo, basicamente, ver espetáculos inteiramente diferentes. Espetáculos colegiais, em lugares muito institucionais, espetáculos em squats, sabendo que, evidentemente, eu estou perdendo muitas peças, muitos espetáculos. Eu li que na França tem um espetáculo novo a cada 2 horas, o que significa que desde que eu estou no Brasil já perdi vários. Ou seja, a minha visão não é exaustiva. É um olhar que é particular, baseado no que eu vejo. Então, contra o teatro político, vamos lá. O livro nasceu de uma interrogação, de uma surpresa, de uma pergunta. Quando eu comecei meu trabalho de doutorado, há uns 20 anos, mais ou menos, sobre o teatro revolucionário, militante, doutorado, em que uma figura brasileira tinha um papel muito importante, alguns dirão, quando eu estava trabalhando em cima do teatro revolucionário, eu decidi trabalhar sobre os anos 70, porque não havia teatro político, então, do qual eu era contemporâneo. Se em uma semana de espectadores tivesse 1 ou 2 espetáculos teatrais que procuravam esboçar uma questão política, era uma semana realmente cheia. Então, eu decidi começar pelos anos 60, com muita mitologia, muitos fantasmas e fantasias sobre o que havia sido os anos 60. Eu imaginava muito mais bonitos do que eram, mesmo que, comparando com o que a gente vê hoje, eram muito belos os anos 60. A minha surpresa foi que hoje em dia na França, ou seja, 20 anos depois, cada noite, se eu quisesse, se eu pudesse, eu poderia ver 10, 20, 30, 60, talvez 100 espetáculos teatrais que estejam engajados com a política. E o livro nasceu disso, dessa surpresa. O que aconteceu em 20 anos? Há 20 anos, fazer teatro político, se interessar à questão política, era muito mal visto. E realmente, na realidade, era um descrédito para
arte, e hoje em dia é praticamente uma obrigação. Quando se produz um espetáculo, quando se defende um espetáculo, ter que explicar como ele está ligado à política. Então, essa minha interrogação surgiu dessa primeira surpresa e de uma segunda surpresa também, que foi ver o Estado francês, o Ministério da Cultura na França, praticamente estimulando os artistas a fazer arte política. A política que eles chamam de, digamos, de política que desagrada, não é exatamente a política que eu denominaria como tal, mas o Ministério diz, justifique seu trabalho, venha fazer política, mostre que o teatro pode falar do momento presente. Isso de parte do Ministério, o que me levou a pensar na mudança institucional que tinha ocorrido em algumas décadas. Acontece que na França, com muita sorte, o país se atrasou um pouco sobre o processo de destruição neoliberal que ainda está ocorrendo e que surgiu em outros países. A Inglaterra, o Chile, por exemplo, estiveram na vanguarda, Estados Unidos. Na França começou há uma década, mais ou menos, com ataques do neoliberalismo às estruturas estatais. Vou abrir aqui parênteses. Pelo neoliberalismo, eu não estou falando de não quero inventar um tapa-sexo, digamos, do capitalismo. O neoliberalismo é uma das fases do capitalismo, é uma fase um pouco datada, a partir dos anos 70, no Chile, entre outros. E é interessantíssimo lembrar a que ponto, desde a origem, há uma contradição entre a tecnocracia e neoliberalismo, e o neoliberalismo tem antecedentes fortes nos anos 30 e pós-guerra, e para dizer muito rapidamente, não é invenção minha, o trabalho foi muito documentado, podemos dizer que o neoliberalismo tem duas pernas. A primeira, como todo capitalismo, ele funciona sobre a privatização do mundo. É absolutamente insuportável para o neoliberalismo que haja lugares em que prevaleça o interesse geral. É preciso privatizar o mundo, para privatizar o fundo do mar, o ar, a cultura também, lógico. Até à noite, a publicidade serve para isso, privatizar a nossa noite também. O livro de um historiador de arte, Jonathan Terry, que se chama 24 horas sobre 24, 7 dias sobre 7, o capitalismo ao ataque do sono, trabalhando sobre a maneira em que nossas noites são animadas, digamos, pelo capitalismo. Então, essa é a primeira perna do capitalismo, uma ofensiva de privatização do mundo. A segunda é mais peculiar. É a certeza que o modelo mais viável é o modelo da empresa, o modelo de empreendedorismo, que tudo deve ser pensado como uma empresa. Os estados, hoje em dia, são geridos como empresas. O presidente da República Francesa, Macron, falou da França como se fosse uma startup, uma startup nation. Sabemos quanto dura uma startup e nós sabemos, historicamente, o pouco de previsibilidade que se pode solicitar a ideia de uma startup. Os estados são, então, gestionados como startups e empresas. Os ministérios e os teatros são geridos como se fossem empresas. E eu não sei no Brasil, mas eu posso dizer que na França o sofrimento no trabalho de teatro é gigantesco, com processos de exploração, violência simbólica, assédio muito difíceis. Então, muito mais difíceis ainda pelo fato de supostamente serem meios mais de esquerda. E, claro, nós sabemos que a esquerda não pode explorar, não pode assediar, não pode maltratar. E é muito complicado, então, para os assalariados fazer uma luta nesse ambiente. Então, o sofrimento no trabalho muito grande, porque os teatros se veem como pequenas empresas. E a grande força do neoliberalismo é ter feito de cada um de nós uma pequena empresa. Ou seja, de ter feito com que cada um de nós, a todo momento, estejamos competindo uns com os outros. Agora, até coach de vida para aqueles que podem pagar, que tem possibilidade de, por exemplo, tentar prever os riscos. Nós gestionamos a nossa vida e o neoliberalismo é uma ofensiva teológica, por assim dizer, que invade tudo, e as políticas culturais
são praticamente sincronizadas com essa dinâmica, e é uma dinâmica mundial. Na França, por outro lado, nós temos certos ativos adquiridos que são resultado de uma conquista social. Isso não caiu do céu, tá? Essas aquisições, esses ativos sociais, as pessoas lutaram para conseguir, lutaram e conseguiram, lutando fortemente contra um Estado que não queria conceder nenhum direito. Nós tínhamos na França, até agora, um Ministério da Cultura relativamente forte, que pensava na política cultural na escala nacional, e isso está morrendo pouco a pouco. O Ministério da Cultura agora é só uma casca vazia, por assim dizer. A decisão do poder é liquidar esse ministério simbolicamente. Seria muito visível suprimi-lo, seria tirar a vida dele, então, para reduzi-lo. Eu vou voltar à minha história do teatro político. É preciso pensar, e eu vou fazer hipóteses, por que o Estado, por que o Ministério da Cultura, o Estado que detesta que a população faça política, faz alguns meses, alguns anos, que agora as manifestações são reprimidas violentamente, policialmente reprimidas, e é perturbador ver que o Estado só suporta política no teatro. E só se apela política no teatro. O que aconteceu? A minha hipótese, mais uma vez, é uma hipótese apenas, é que o capitalismo, o neoliberalismo, as elites neoliberais não entendem para que serve a arte. Para dizer em outras palavras, não entendem a utilidade de uma coisa para não pode, cujo significado, cujo o uso imediato não podem ver. É preciso ter uma utilidade imediata. Então, um dia a gente deveria trabalhar sobre o processo de aculturação das elites, que são cada vez mais incultas, orgulhosas de sê-lo. É como que uma espécie de enfatização da falta de cultura para tudo que é lado. E eu vou precisar. Antigamente, nossas elites eram mais cultivadas, educadas, mas não eram mais humanas por causa disso. A elite nunca protegeu da barbárie. Mas hoje em dia, saindo de escolas de tecnocracia, de burocracia e de administração, nós temos uma elite que não entende o que significa arte e cultura. Entende em parte. Entende quando os espetáculos têm sucesso e são exportados, quando representam, digamos, uma parte de um mercado mundial, de mercados que circulam no mundo todo e pertence a um imperialismo soft, funcionando como um cartão de visita, assim que mostra a dinâmica dos estados e a dinâmica das sociedades. E nós temos umas empresas assim, companhias, perdão, que circulam na França assim, e que fazem um trabalho que, em alguns casos, é muito interessante. Não está ligado a questões estéticas. Mas, então, o que funciona como exportação, as elites entendem. Há alguns espetáculos teatrais também que são simpáticos, dos quais podemos falar, digamos, num jantar bem burguês. É sempre bom você ter ido para o teatro, mostrar cultura, né? E o presidente realmente nos informa regularmente que ele frequenta o teatro. E todo o resto não entende. Não entendem, não conseguem entender, não entendem para que serve. Então, é preciso encontrar alguma utilidade. Essa utilidade é bastante simples. É vir solicitar à arte de preencher todas as destruições dos serviços públicos acumuladas por décadas. Pedir para a arte resolver, digamos, a conta social. Pedir para a arte trazer a prova de que ainda há bolsões de liberdade, bolsões de subversão na sociedade. Aí funciona bem. E aí vai ser até estimulando. Há uma demanda que é feita, então, aos artistas, que por favor, façam política para nós. Muitas vezes, a política vai ser uma política de trabalho social. E, ao dizer isso, eu quero realmente ser bem exato. Eu não tenho nenhum desprezo para o trabalho social. Eu acho que o trabalho social é tão importante que eu sou a favor que o trabalho social seja feito por pessoas cuja profissão
é fazer trabalho social, que trabalhem nisso mesmo. E na França, o que é paradoxal, ao mesmo tempo que se estava liquidando os assistentes sociais, todos os que trabalhavam com a sociedade, cortando a proteção à juventude, cortando todos aqueles pessoas que ajudavam a sociedade, pede-se para os artistas fazer esse trabalho. Então, é muito difícil para vários artistas hoje em dia poder ter acesso a fazer uma produção sem prometer que vai, por exemplo, organizar workshops em escolas, ou em prisões, ou em hospitais. Não estou dizendo, por favor, que seja ruim organizar workshops em hospitais, escolas ou prisões. Eu trabalhei muito com Armand Gatti, um ator do século XX, que fez grande parte de sua obra com populações que não tinham acesso ao teatro. Isso pode produzir grandes obras, mas ir aí como artista para substituir os trabalhadores sociais que têm isso como profissão, é isso que eu estou mencionando. O Estado meio que está dizendo, provem que vocês são úteis. Isso se faz na França ao mesmo tempo em que se tem um discurso contra os artistas, o discurso do poder político do ex-presidente Nicolas Sarkozy, que explicou que a democracia ou a democratização cultural era um fracasso total, que, de certa forma, a arte era um luxo, era uma frivolidade em período de crise. E o drama é que os artistas interiorizaram essa posição. Eles disseram, é verdade, fracassamos, quando não é verdade. O serviço público da cultura na França, embora não seja um sucesso absoluto, mesmo se em um país estruturalmente desigual não se consegue superar as desigualdades, mesmo se há muito a fazer, mesmo se podemos ficar com muita raiva, em relação aos meios que a arte tem, ela tem méritos. Mas o neoliberalismo tem como tática regular desmerecer o serviço público com a intenção de privatizá-lo e culpabilizando os agentes do serviço público. Fizemos com que os artistas sentissem vergonha de serem artistas em períodos de crise, e eles interiorizaram isso. Eu já li dossiês de produção, relatórios de produção, já li muitos, e hoje todos os artistas justificam, todos é um exagero, mas a imensa maioria dos artistas justifica ou legitima as obras, dizendo ou que elas falam do presente, ou que elas têm uma relação mais ou menos distante com a política, ou estão associadas a atividades sociais, pode ser de educação ou trabalho social em sentido amplo. Então, vem aqui uma primeira pergunta sobre a própria ideia do teatro político. O que significa política quando esse termo ficou tão frouxo, né? Ele passou a caracterizar experiências tão diferentes ou demandas tão contraditórias como as do Estado e as justificações dos artistas. O que acontece com a palavra política quando tudo é político? Será que essa palavra ainda tem alguma utilidade quando é tão desvalorizada? Essa foi a primeira parte do trabalho, a coisa mais evidente. Depois eu disse assim, faz alguns anos que eu frequento as salas de espetáculo e eu as frequento com paixão, com uma dupla paixão. Há uma paixão pelo teatro, que eu continuo a pensar que é uma arte incrível, e uma paixão pela política. Eu continuo a achar que uma sociedade sem política é uma sociedade aterrorizante. A filósofa Hannah Arendt
tinha um temor, é que um dia a política desaparecesse. E se a política desaparecesse, o que desapareceria? A possibilidade da conflitualidade, a possibilidade das alternativas, a possibilidade de espaços de deliberação nos quais as pessoas não concordam. O projeto neoliberal é um projeto de liquidação da política. A palavra de ordem de Margaret Thatcher, que é não há alternativas, é uma palavra de ordem que tenta eliminar a própria possibilidade da política. Eu acredito na política como lugar de conflito, de desacordo, como lugar para imaginar coletivamente alternativas, outras possibilidades para esse mundo. Então, eu frequento muito as salas de teatro onde se faz teatro político, que se reivindicam como tal: teatro de esquerda, teatro de libertação, teatro radical, teatro libertário ou anarquista, teatro militante. Esse é o segundo momento da reflexão, que é se fazer perguntas a respeito do que eu vejo nos teatros em relação a das salas a respeito desse teatro. Quando eu comecei a minha tese no início dos anos 2000, quando eu quis trabalhar com teatro militante, me explicaram que era uma ideia estranha, que de qualquer maneira eu não ia encontrar grandes coisas e que o que eu ia encontrar era uma porcaria. Então, eu comecei a trabalhar e pensei, bom, talvez eu não encontre nada, porque uma imensa parte do teatro político do século XX foi apagada dos livros de história. Philippe Vernel, que foi um dos grandes pesquisadores do teatro político, tinha uma frase ótima. Ele dizia, é normal que a história do teatro dos oprimidos também seja uma história oprimida e que uma parte desse teatro tenha desaparecido das nossas enciclopédias, dos nossos livros de história. Então, eu fui olhar e vi, primeiro, que tinha acontecido muita coisa, e coisas grandes, muitas coisas nos anos 60, 70. Eu vi surgirem palavras que eu não conhecia, encontrei pessoas surpresas ao ver um jovem interessado por isso, enquanto, ao mesmo tempo, eles tinham sido convencidos a sentir vergonha de querer mudar a história, porque nos anos 80, na França, os anos do triunfo da social-democracia, em que os militantes eram desprezados, eles e suas práticas, e fizeram com que os militantes se sentissem vergonha disso, eles ficavam pasmos ao ver que um jovem se interessava por eles. Então, encontrei muita coisa. Dois, encontrei coisas fantásticas em relação à arte do teatro. E eu percebi em que medida a história do teatro, tal como ela é contada, é mentirosa. Explicam-nos, tradicionalmente, que haveria uma grande história, que é a história do teatro de arte. Claro, grandes coisas aconteceram no teatro de arte. E que depois haveria outra corrente, que seria a história do teatro político. Quando contamos a história assim, estamos esquecendo uma coisa, ou até duas, é que o teatro de arte não era de forma alguma destituído de questões políticas e que o teatro político também era um lugar de arte. No século XX, a história do teatro político mostra nomes como Demerode, Brecht, Boal, etc. E são grandes nomes do século XX, e quase todos eles homens, embora haja uma mulher, a Ciel Lassis, que era amiga do Walter Benjamin, que trabalhou com o Pescatório Brecht, e cujo pensamento sobre a arte política é importante. Bom, em suma, se virmos o que esses artistas inventaram em nome das questões políticas, isso é decisivo para a arte. O primeiro a colocar uma tela de cinema no palco foi Miller-Holder, foi num espetáculo que se chamava Intersecável. O primeiro que projetou filmes foi Erwin Piscator, no século XX. Podemos acreditar que foi uma invenção
participação dos americanos nas ocupações, etc. Não, foi ele. Porque ele pensou que a tela de cinema e a projeção cinematográfica vão ajudar a mostrar uma fábula nova. Ou seja, para contar os acontecimentos do século XX, ele tenta inventar uma dialética entre o teatro e a tela, com os corpos dos atores. Então, há uma série de outras questões que o teatro político lançou à arte. Como representar algo tão maciço e transformador como a revolução? Como representar a massa, a multidão? Como representar a ideologia? Ou seja, o invisível que organiza a estrutura social. Imaginemos se no palco reproduzimos um homem, ou encenamos um homem que bate na sua mulher. É um fato policial. Esse fato policial na França acontece a cada 2 dias e meio. Deixa de ser um fato policial, passa a ser um sistema. Como o teatro político faz com que esse fato policial passe a ser sistema e encene a cultura patriarcal, etc. Então, o que está em jogo no teatro político lança questões à arte, e é uma grande mentira ou preguiça fazer com que acreditemos que o teatro de arte é o único que cuida de arte e que o teatro político só cuida de questões políticas. A questão política tem implicações para nossas representações, nossas escolhas de representação. Existe uma história muito importante que ainda, em parte, deve ser escrita da história do teatro político do século XX e do início do XXI. Eu vou, então, muito ao teatro, ver essas coisas, ver esses amigos, esses companheiros que fazem teatro, que não correspondem à demanda do Estado, mas que consideram que a tarefa do teatro é participar das lutas sociais do nosso tempo e tentam inventar dispositivos. Diante do que eu vejo e trato com muita benevolência de 2 questões e faço perguntas aos meus amigos, não é? Aos amigos que fazem buscas no palco. Por isso, eu falo com eles com muito carinho e admiração, né? O espectador é quem julga, não sou eu. Meu lugar é muito fácil. Eu venho depois das questões, depois das angústias. Então, eu faço a esses amigos, a esses companheiros, 2 perguntas em relação ao que vejo e que organiza em grande medida o teatro político, o teatro militante da minha época. A primeira coisa é, como dizer, a ideia... Não, eu vou falar de 3, na verdade. A primeira é a ideia que a política se concentra em temas e na atualidade. Podemos falar da atualidade de forma despolitizada e podemos falar de outras coisas, de a priori muito distantes, de maneira muito política. Também no jornal Le Monde Diplomatique havia um artigo sobre o cultivo das rosas, as rosas, e falava do processo de exploração dos trabalhadores agrícolas e o processo de mercantilização das rosas e as questões ecológicas e climáticas das rosas. Poderíamos dizer, rosa não tem nada a ver com política? Ao contrário. Assim como é possível fazer um espetáculo sobre o presidente da República, Macron, de forma apolítica. A política não está no tema nem na atualidade. A política é uma certa tentativa de organizar relações. A primeira coisa é essa. A segunda é, a meu ver, e eu acho que na França, os grupos militantes, e eu faço parte deles, né, têm tendência a assimilar rápido demais a questão política a um trabalho unicamente de pedagogia.
Agora eu faço um segundo desvio aqui, através de uma obra filosófica que eu acho muito importante. É a obra do filósofo Jacques Rancière, que é um filósofo francês. Jacques Rancière vem do marxismo, mas ele foi além, ou foi para outras correntes, embora não seja um renegado, ele trabalha em outra área. Jacques Rancière começou sua carreira filosófica estudando o Capital de Marx com um filósofo, Althusser. Eles estudavam o Capital, convencidos de que iam encontrar a ciência em Marx e que eles iam levar a ciência aos trabalhadores e que, com essa ciência, os trabalhadores iam se libertar. Em outras palavras, se não havia luta, era porque as pessoas não sabiam que eram oprimidas ou exploradas. Então, enquanto eles estão ali estudando a ciência, temos o Maio de 68 da França e lutas sociais gigantes. É uma verdadeira... um tapa na cara de uma boa parte dos intelectuais, o fato de ver que os operários, o ambiente social não precisou de sua ciência para se revoltar. E aí vem uma pergunta que é muito importante para o teatro, mesmo se naquela época ele não fala de teatro. Eu vou dizer com as minhas palavras, mas é o espírito da pergunta. Será que não supervalorizamos a questão do saber na revolta? Será que não temos tendência a fetichizar o saber, imaginando que se as pessoas só não se revoltam porque não sabem? E se invertêssemos a pergunta? E se não fosse o saber que produz a revolta, e sim a revolta que gera a vontade de saber? No teatro político, temos um conjunto de peças que se organizam com base na ideia de que o público não sabe, que a cena vai trazer a ele um saber. O público entra na sala capitalista, vê a peça e sai anticapitalista. Ele entra racista, sai antirracista. Entrou sexista, saiu antissexista. E, de certa forma, a história se parte ao meio porque ele toma consciência de um saber que ele ignorava. Sabemos que não acontece nada disso, mas cada um de nós aprendeu coisas no teatro, mas isso não é a principal questão em jogo. O Rancière, mais tarde, vai descobrir a existência de um homem que inventou o método pedagógico. É um livro que teve muito sucesso no Brasil, aliás, mais no Brasil do que na força. Rancière é uma estrela na França hoje, mas demorou, que é a figura de Joseph Jacotot. É um homem, em 1818, 19, ele está em um país cuja língua ele não fala, e ele tem que dar aula para crianças que não falam a língua dele. E o que é que ele vai fazer? Ele tem a sorte de encontrar um livro, Telemaque, e ele dá esse livro às crianças e depois espera para ver o que vai acontecer. Quando ele volta, as crianças aprenderam a língua e não precisaram dele. Então, tapa na cara narcísico. Então, Joseph Jacotot vai desenvolver então um método de pensar que ele vai chamar de pamicastique, um método para a autonomia intelectual. Rancière, 150 anos depois, ou mais, vai radicalizar o dispositivo de Joseph Jacotot. Ele faz uma proposta, e eu acho que é uma proposta que podemos aplicar ao campo do teatro militante. Rancière diz: o problema de um grande conjunto de pedagogias é considerar que a igualdade é a finalidade, o alvo a ser atingido. Eu sei coisas e trago a vocês o saber. Eu encho o seu copo de saber e teremos igualdade de saber.
a igualdade é o objetivo. Mas ele diz, não funciona nunca, porque o objetivo está no futuro sempre. E não funciona porque querer emancipar alguém é algo sempre um pouco suspeito. Querer emancipar alguém significa sempre manter essa pessoa sob sua tutela. Então, a proposta de Jacques Rancière é inverter. Considerar que a igualdade não é o objetivo a ser atingido, mas que ela já está aqui, que nós temos capacidade e inteligência iguais. Isso não significa saberes iguais. Não sabemos as mesmas coisas, mas não existe ninguém que não saiba nada. Aqui tem pessoas que falam algumas coisas que falam a pessoas que sabem outras, e a partir daí trabalhamos. Na França, para o espectador, é muito cruel pensar assim e ver espetáculos progressistas ou de esquerda, porque muitos deles não organizam o trabalho palco-plateia a partir das capacidades e inteligências. Há muitos espetáculos de esquerda progressistas emancipadores que recorrem a discursos magníficos no palco, mas organizam relações totalmente paternalistas, infantilizantes, desiguais. É apaixonante ir ao teatro se perguntando qual é o lugar em que nos colocam, que lugar o espetáculo tem para mim. E Rancière nos mostra uma entrada. A segunda pergunta que eu faço aos meus amigos é a seguinte. É a pergunta da redução da questão política ou militante a uma questão pedagógica. A terceira é uma questão que me veio à mente lendo um livro, eu não sei se foi traduzido em português ou não, mas eu sei que foi traduzido em parte aqui, um livro que foi muito importante para mim, de uma filósofa, poeta, Annie Lebrun. Eu sei que ela é traduzida no Brasil, não sei se o livro foi. Ela foi companheira dos surrealistas e continua escrevendo, e é uma obra muito, muito forte, muito radical. E Annie Lebrun, no início dos anos 2000, escreveu um livro do excesso de realidade, de trop de réalité. É um livro maravilhoso, empolgantíssimo, porque realmente o título é uma piscadela, digamos, para André Breton, que nos anos 30 escreveu um texto de trop peu de réalité, da pouca realidade. E para os surrealistas, na época, nos anos 30, havia pouca realidade demais. André Breton tem uma frase muito bonita no texto, ele diz que a história cai lá fora como neve. 70 anos depois, Annie Lebrun, baseado nos mesmos princípios de liberdade, insubmissão, radicalidade poética, já não constata a falta de realidade, ela constata a invasão de realidade. Seu livro começa com uma pergunta, e acho que foi uma das primeiras a fazer essa pergunta, a pergunta do crime sensível cometido pelo neoliberalismo. E ela se pergunta se a devastação da floresta amazônica não tem algo a ver com a deflorestação da floresta do nosso imaginário, se não tem uma ligação de uma coisa com a outra, um pensamento que funciona por analogia. O que está acontecendo com a nossa vida, com o nosso imaginário, com a nossa vida sensível? Esse livro, para mim, foi uma porta de entrada para pensar no que estamos vivendo. E eu abro mais parênteses, uma terceira parêntese. Tradicionalmente, na arte progressista, a questão do realismo é uma evidência. Se olharmos os grandes teóricos da arte desde o século XIX, eu penso em Marx, por exemplo, os poucos textos que nós temos de Marx e Engels, relidos mais tarde por Lucas no início do século XX, são textos que valorizam o realismo a partir da obra de um autor como Balzac, por exemplo, mesmo se as coisas foram um pouco mais complicadas, porque admiraram muito Shakespeare e tudo. Da mesma forma, nos meios mais libertários, alguém como Proudhon é muito amigo da obra do pintor Courbet. E, regularmente, teremos a polêmica dos anos 30 entre Brecht, Lukács e outros, e, regularmente, não há dúvida alguma que, quando fazemos arte progressista, deve ser realista. E a outra
A pergunta que eu faço para os meus amigos: podemos fazer realismo ou pensar que o realismo é uma evidência numa época em que sofremos de um excesso de realidade? Não era o caso nos anos 30, mas é o caso agora. Então, essa realidade já não deixa espaço algum para respirar, para sonhar, até mesmo para inventar algo diferente. Estamos pregados à parede da realidade, com as cadeias de informação, com as redes sociais que nos batem com realidade o tempo inteiro, que invadem. É uma realidade fabricada, construída. Contudo, essa possibilidade de pensar radicalmente outra coisa, a possibilidade, como eu disse, de se afastar totalmente, ainda é possível. E não há uma questão política envolvida também de tentar defender milímetro a milímetro espaços que não estejam sob a tutela do imperialismo da realidade? Não é estar num céu estreladinho, com passarinhos voando, que, aliás, cada vez há menos, né, por causa da crise do meio ambiente. A questão não é poetizar, baratinho, é se indagar sobre o papel do realismo num período de superabundância de realidade. E a ideia de que um teatro político necessariamente esteja necessariamente ligado à realidade merece ser discutido. Não sei como resolver. Merece discussão. Então, esses dois pontos, então, fizeram me escrever esse livro. Então, um pensamento sobre a reestruturação nacional, como a maneira como o teatro se organiza em períodos de neoliberalismo, e uma pergunta sobre a maneira em que as pessoas cujo trabalho admiro fazem escolhas que devem ser submetidas às perguntas e discutidas. O livro foi pensado como uma contribuição, portanto, a uma discussão. E mais dois pontinhos, e podemos passar a palavra para o público. Eu vou parar com esse monólogo. Duas coisas. Quando eu falo contra o teatro político, não estou dizendo que a aliança dos dois termos seja impossível. Estou dizendo muito pelo contrário, é preciso pensar a aliança dos dois termos. O teatro político tornou-se quase que um gênero em si mesmo, e é apresentado, e isso não cria problema para ninguém. Fazemos teatro político e pronto. Deveria ser um problema na realidade. E me parece que é isso que é interessante fazer essa pergunta. O que isso faz para o teatro estar ligado, pregado à questão política? E o que faz para a política estar presa ao aspecto político? Aprendemos algo sobre a política quando o teatro participa, e aprendemos algo sobre o teatro quando ele se vê confrontado a questões políticas. Mais uma vez, então, isso quer dizer recusar o fato que o teatro político seria uma fantasia, uma expressão indiscutível. E se perguntasse, e se eu colocasse teatro e política e questionasse o "e", essa articulação entre os dois? Como funciona entre esses dois? Então, há momentos em que a política vai invadir tudo e, às vezes, vai ser o teatro. E talvez os dois até vão se confrontar, porque os dois, na realidade, não têm se confrontando, não se confundem. Eu não estou dizendo que eles são radicalmente estranhos um ao outro. Não é a mesma coisa fazer teatro e fazer política, por motivos simples. Por exemplo, questões de ritmo. Um grande filósofo militante, importante, que tinha laços muito fortes com o Brasil, militante francês, Daniel Ben Said, da Quarta Internacional. Daniel Ben Said falava dos ritmos da política. A política tem seus ritmos que lhe são próprios. Amanhã, se fizermos uma revolução social, talvez por decreto, possamos abolir a propriedade privada dos meios de produção. Talvez possamos fazer isso amanhã. Vai levar um pouquinho mais de tempo abolir o complexo de Édipo, porque o complexo de Édipo não está organizado em cima dos mesmos ritmos. Portanto, a política tem um ritmo e a vida social tem outros ritmos. E, de uma maneira meio boba, o teatro muitas vezes é uma arte lenta. O teatro sempre chega um pouquinho depois. Os grandes períodos, pelo menos para a Europa, não posso falar por outros países, os grandes períodos de movimentos revolucionários fortes
fortes, no momento mais intenso na Revolução, não há teatro, temos outra coisa para fazer. Vamos tomar armas, vamos lutar, vamos batalhar. O teatro vem depois. E podemos dizer, é terrível, é preciso que o teatro entre nessa corrida para ir mais rápido, tão rápido quanto a política, está sincronizando com a política. Podemos também dizer, uma força imensa para o teatro está um pouquinho em contratempo, não está completamente coincidente com o presente e a atualidade. E Daniel Ben-Said propunha não superpor arte e política, mas olhar entre um e outro que tipo de passagens secretas poderiam ser criadas. E acho que é um método formidável para se ir ao teatro, para ir a um espetáculo teatral e perguntar-se qual é esse caminho secreto, essa passagem secreta que não se vê a olho nu, o que é mais explícito, o que é mais espetacular, o mais visível. Em que canto muito profundo, como aquele trabalho subterrâneo, como aqueles bichinhos que andam embaixo da terra, como o trabalho passa por baixo, e qual é o caminho secreto que se cria entre uma coisa e a outra. E eu vou passar para um outro ponto. Esse livro é um ato de fé ateu, é um ato de fé sobre a potência do teatro e na sua capacidade. E a pergunta que eu quero fazer para alguns artistas e que eu faço a mim mesmo também, eu sei que é uma pergunta vã, que ninguém vai responder, é aterrorizante, é uma pergunta injusta, etc. Mas eu acho que pode criar um novo trabalho. É de se perguntar o que o teatro traz em si, o que o teatro traz que outras artes não poderiam trazer. Há muitos espetáculos que eu vejo e, às vezes, eu vejo um bom artigo. E pode ser muito bom. Um artigo muito fino do mundo diplomático, que explica muito bem as coisas. Ou então, a impressão de estar vendo um bom documentário cinematográfico. E olha que há mil maneiras de se fazer um documentário. Mas a pergunta seria que tipo de pensamento o teatro é operador único. O que só o teatro pode nos trazer que faça com que a experiência seja incomparável em relação às outras? Não é ter um terreno segregado para o teatro, eu vou fazer frutificar uma essência do teatro. Talvez essa pergunta não possa sequer ser respondida. Mas é para se perguntar, nas lutas do século, no que nos mobiliza hoje em dia, nos ataques feitos aos povos, ataques do fascismo, do neoliberalismo, o teatro pode participar das lutas, tanto quanto as outras organizações ou o cinema. Mas se pedíssemos ao teatro para atacar de formas que somente o teatro soubesse fazer, onde o teatro poderia ser ofensivo, poderia ser mais letal do que em outras maneiras, do que em outras artes. Seria pedir para cada um chegar com suas próprias armas e contribuir com as suas próprias armas a liberar esse mundo da alienação e da exploração. Muito obrigado. Muito obrigada, Olivier, por essa síntese de questões que podem nos alimentar por muito tempo, em muitas dimensões diferentes, tanto na dimensão de quem está fazendo teatro, quanto na dimensão da crítica, da dramaturgia e, evidentemente, da pedagogia também. Acho que a sua fala está provavelmente calando fundo e deixando as pessoas... Acho que elas precisam de um minutinho para pensar perguntas. Já temos duas mãos levantadas, estou vendo aí. Vamos só um pouquinho, vamos questão de ordem. Primeiro você, depois a pessoa que levantou lá, e em terceiro lugar alguém daqui, certo? 1, 2 e 3.
Eu vou solicitar a vocês, e atrás também, tudo bem. Eu vou solicitar a vocês que, por gentileza, façam perguntas de forma muito sintética, para a gente realmente dar ocasião para muitas pessoas levantarem questões. É muito importante isso. Por favor, sintetizem as questões de maneira que ele possa se espalhar mais no tempo. Aqui. Sim? Desculpa. Boa tarde, meu nome é Lorena, eu sou estudante de História de Pernambuco e escrevo no Quarta Parede, um site de crítica de teatro e de arte cênica no geral lá em Recife. E eu fui provocada assim, com as suas palavras sobre essa questão de um excesso de pedagogização, né, da arte, que está muito ligado também a você produzir muitos discursos que são bastante que está no lugar de constatação, né? E aí eu tenho duas perguntas diante disso. A primeira é se dentro dessa leitura você acha que a gente está perdendo a oportunidade de criar imagens quando a gente sobrepõe as palavras, né? Esse lugar do discurso através da voz, se assim eu posso falar. E a segunda que eu fico me perguntando também, pensando muito no contexto do Brasil, porque eu não sei muito sobre o contexto da França em relação a isso, mas com certeza difere, se esse fator da gente ter uma necessidade de falar esses discursos aqui no Brasil pela falta de acesso à educação. E aí, como é que a gente consegue alinhar esse pensamento de produzir imagem, fazer deslocamentos que não seja necessariamente nesse lugar da pedagogia, quando a gente sabe que boa parte da população ela não tem acesso a discussões básicas sobre o que esse possível teatro político ou progressista ele tem a pensar e tem a dizer. Não sei se eu estou evidente nas minhas palavras, mas é isso. Obrigada. Tá, obrigada. A questão da pedagogia. Não, je pense que tu répondais là, c'est mieux. Pedagogia. Muito obrigado. Eu vou apagar o microfone. Pronto. Ao ouvi-la, eu estava pensando no poeta e dramaturgo Itamiancini, que falava, é maravilhoso com o teatro político, porque assim que você fala alguma coisa, sabemos que alguns minutos depois teremos que dizer o contrário. Então, eu digo isso porque eu poderia dizer, sim, a questão das palavras e do discurso, o que é fantástico é que eu vou me ver confrontada amanhã com o espetáculo que vai me dar a prova que aquilo no que eu acreditava 2 dias antes não funciona. E para dizer, então, isso melhor, no teatro, depois de falar muito mal do realismo, da pedagogia e todos os exemplos que eu tomei para valorizar, para trabalhar, porque são exemplos que marcaram, são exemplos de teatro pedagógico ou documentário. E não é uma provocação apenas, é porque, mais uma vez, a questão não é parar só em cima de um gênero de coisa. Para dizer em outras palavras, o que eu acho empolgante nas obras é que são obras e que são hiper singulares umas em relação às outras, enquanto a pedagogia não se trata de proibir a questão pedagógica. Na França, não há discussões ou debates sobre a questão do teatro progressista, muito pouco. As questões culturais estão muito de lado nesse momento. Não se trata de se proibir a questão pedagógica, trata-se de não se sentir confortável com essa questão. Não se dizer o saber é sempre negativo. Trata-se de parar de considerar que aqueles a quem dirigimos a palavra não sabem nada e parar de considerar que se eles não lutam é porque não sabem lutar e parar de pensar que a relação que deve ser instaurada é uma relação de mentor ou mestre para aluno. Eu aprendi muito no teatro, mas aprendi por vias laterais. Então, a questão não é tanto a questão do saber, mas sim a questão da posição do mestre.
E quando eu digo isso, não estou dizendo, só podemos fazer teatro participativo ou teatro igualitário. Teatro igualitário, sim, mas só teatro participativo, o que eu acho muito complicado também quando se fala de teatro político. É porque você vai ter teatro participativo, muito autoritário, totalmente alienante, e também teatro em salas estilo italiano, clássico, frontal, incríveis e totalmente emancipador. E o que é interessante nisso tudo é que eu trago uma boa notícia: não há botão para a emancipação, não sabemos como funciona. E é uma ótima notícia, porque como sabemos como funciona, temos tendência a querer aplicar em massa. Não sabemos como as pessoas, e Rancière, em seu livro O Espectador Emancipado, diz que o espectador é alguém que compõe seu próprio poema na Floresta dos Cisnes, que é dos Signos, perdão, que é uma obra. Nós todos tivemos a experiência de sair de uma peça teatral com amigos e ter vivido tanto um espetáculo completamente diferente daquele que os amigos viveram. Alguns os detestaram e é impossível que eles tenham sentido uma coisa e eu tenha tido experiência diferente. E todos tivemos uma experiência singular. O teatro não funciona como achamos que funciona. Tal qual a pedagogia não funciona como achamos que funciona. Não sabemos exatamente o que transmitimos. A obra é também o local de tantos mal-entendidos, e o mal-entendido pode ser tão fértil. Então, para responder à sua pergunta, mais ou menos, não se trata em absoluto de recusar a questão do saber, mas do ponto de vista do Platão, de se interrogar sobre o conforto, em que pode consistir a resumir a questão política à pedagogia. Aqui, estou com o microfone. Boa tarde. Eu sou Éden Pereta, da Federal de Ouro Preto, Minas Gerais. Tradicionalmente, a gente tem a concepção de uma arte política vinculada estritamente à militância, ou pelo menos circunscrita, numa militância um pouco mais explícita. Eu queria saber dele, de forma mais sintética, a pergunta, mas se, a partir dos conceitos desenvolvidos pelo Félix Guattari e aqui no Brasil, ampliados pela Sueli Ronick, da micropolítica, onde a gente começa a pensar e problematizar também nesse plano subjetivo, inconsciente, né, da desconstrução no plano do inconsciente, se não é possível a gente pensar também, começar a pensar numa expansão desse entendimento de política ou mesmo de arte política. Ou seja, de pensar numa cena também que, a partir desse nível de comunicação subjetiva, estética, eu consigo também desequilibrar alguns paradigmas que estão instaurados no inconsciente do público. Ou seja, a pergunta vai um pouco nesse lugar, de tentar expandir um pouco o entendimento de política e não ficar só na militância, mas também encontrar outros lugares, outros campos de embate, de luta, que possam ser tão férteis e potentes como esse. À toutes les réponses que je vais faire, il faut mettre beaucoup de conditionnels. Je ne suis pas là dans la position du sachant. Hein. Ce sont juste des réponses qui me viennent en vous écoutant. Je crois, par rapport à ce que vous dites, en tout cas, ça m'évoque deux choses. La première, c'est que depuis que je travaille sur les questions de... Agora estão ouvindo? Obrigada pela resposta. Então, eu vou repetir o que ele disse. Desde que ele não está aqui na posição daquele que sabe, falando para quem não sabe, e que todas as respostas dele vão precisar rodear de condicionais. O que eu vou responder e o que eu responderei o tempo inteiro são apenas sugestões. Os condicionais têm que rodear tudo isso. Eu falo a partir de um lugar muito localizado, Europa, e não estou aqui com certezas, e é a pura verdade. A sua pergunta, as suas observações me faz pensar em duas coisas. A primeira é que, desde que eu comecei a trabalhar com teatro política, eu ouço dizer que é preciso superar a questão militante, superar a militância, que ela é arcaica, obsoleta, fechada, etc.
Eu acho que... Não, eu sei que não foi o que você quis dizer. Eu acho que não é possível fechar a questão de forma definitiva. Do lado militante, há coisas incríveis. Felizmente temos militantes, felizmente temos arte militante. E a arte militante não é, de jeito nenhum, aquilo a qual querem reduzi-la. Há coisas inventadas. E eu vejo obras inventivas em locais de invasão, fora das instituições, que são propostas artísticas que procuram trabalhar, por exemplo, os afetos contemporâneos. É uma verdadeira questão. O que está acontecendo com os nossos afetos hoje? O medo, os afetos suscitados pelas lutas, e nesses lugares estamos tentando inventar novas formas. Claro, todo teatro político não pode ser reduzido à questão militante, mas não devemos esquecer a questão militante nem os militantes. Há na França um discurso de deslegitimação dos militantes. O poder foi muito eficaz porque conseguiu nos fazer acreditar que os indivíduos que salvam a sua pele, digamos, individualmente, são livres e que os outros que se organizam para resolver as coisas são ovelhas, carneirinhos, num rebanho. Agora, existe uma verdadeira questão aí, eu não sei se é a da subjetividade, uma verdadeira questão é a de desequilibrar o paradigma, desregular a regra bem estabelecida. Mas temos uma longa história de propostas estéticas e artísticas, notadamente no século XX, e que o Roberto Schwartz trabalhou nisso após Brecht. A grande pergunta que Brecht faz é que, como Ben Said também, é alguma coisa que herdamos, mas não temos um modo de usar, digamos, não sabemos como usar. Não temos que repetir. Brecht é um homem da primeira metade do século XX, ele morre jovem, aos 58 anos, e 10 anos depois ele teria visto as revoluções na América Latina, etc. Mas há algo do otimismo brechtiano que não dá mais para assimilar hoje. Algo na proposição brechtiana de estrangeificação do mundo que não pode mais funcionar, porque vimos nos espetáculos que vemos aqui, né, nos anos 20, escrever coisas em um painel, em um palco, era surpreendente, mas hoje estamos acostumados, o olhar está acostumado, não produzem mais aquela estranheza. Não se trata de voltar a Brecht. No entanto, há conquistas e há inteligências em Brecht que não devemos esquecer, notadamente em relação ao desequilíbrio dos paradigmas da ideologia dominante. Vou parafrasear o Derrida, que dizia que podemos fazer filosofia contra Marx, podemos fazer filosofia com Marx, mas é difícil fazer filosofia política sem Marx. Podemos dizer a mesma coisa de Brecht. Podemos fazer teatro político contra ele, com ele, mas ignorar as suas conquistas é complicado. E, notadamente, a questão da subjetividade. Uma peça como Homem por um Homem é uma peça apaixonante. Se seria antes de Marx em Brecht, né? É aquela peça que para e se volta para o público e diz: nesta peça, o Sr. Brecht quer lhe mostrar algo, que um homem é como um carro, pode ser desmontado e remontado. Não é nada, digamos, leve como indagação. Eu estou com... Ah, tá. Pode ser. Tudo bem. Beleza. Tudo bom? Eu sou Osmar Araújo. Tenho uma organização chamada Mudança de Cena. E a primeira pergunta é mais rápida. O Boal ele teve toda uma produção no Teatro de Arena e depois do Teatro de Arena, mas quando ele chega na França, aí a minha visão muito particular, apesar de ele ter produzido mais livros, a produção criativa dele diminui daquele momento inicial até chegar na França. Então, e ele
cria o Centro do Teatro do Oprimido na França, né? Depois o Centro do Teatro do Oprimido vem para o Brasil. E existe um legado do Centro do Teatro do Oprimido lá, que é comandado pelo Rui Frati, e que trabalha com teatro do oprimido e teatro político hoje em Paris. Então, a pergunta rápida qual que é a cena, o espaço do teatro do oprimido hoje dentro da França, né, e qual que é o legado do Boal dentro desse espaço, nesse contexto da França. Eu acho que é interessante... eu vivi na Inglaterra durante os anos 2001, 2002, dentro dessa cena do teatro, e só marcar que existem programas e políticas públicas para artistas trabalharem nas prisões, nas escolas, tal. E isso é diferente no Brasil. Talvez isso dê uma diferença, porque nós fizemos um trabalho aqui nas prisões que ele não é necessariamente correlato ao que há lá na França, não, na Inglaterra. Não sei dizer da Europa, da França, assim por diante. A última pergunta isso não é uma pergunta, é um comentário, né? A segunda pergunta e última pensando que Paulo Freire falou que toda a educação é política, né? E o Boal ele traz todo o teatro é político, né? Porque o Boal se refere ao Paulo Freire como um irmão no momento do seu falecimento. Falou, um dos últimos irmãos meus faleceu e tal. Tamanha influência, apesar do Boal não declarar as influências dele nos livros, tamanha influência do Paulo Freire no trabalho do Boal, né? Pensando que o Paulo Freire trabalha com círculos de cultura e o Paulo Freire, né? E o Boal trabalha com o Teatro Fórum. O Teatro Fórum ele dá um espaço para o público participar. Talvez, no momento atual, esse espaço, o teatro político, com mais vigor, talvez, na atualidade, dá esse espaço, esse vazio, para que a plateia possa participar. Ela tem a criatividade. Você chega no ponto, por favor. Então, o ponto é esse. Talvez não seja esse momento de não ser politicamente ter uma posição, mas de criar um vazio. Ok. Para as pessoas criarem em cima desse vazio. Ok. Em relação ao teatro do oprimido na França, há experiências, há muitos teatro fórum ainda hoje. Depois, com utilizações muito variáveis do teatro do oprimido. Às vezes, para dizer com outras palavras, nos anos 80 e 90, houve coisas maciças, com ilhas de resistência, né? Maciçamente se utilizou o teatro do oprimido para fins opostos. Ele foi utilizado para a pacificação social. A palavra oprimido desapareceu, mas em todas as empresas se fazia teatro fórum para criar harmonia social. O próprio Boal interveio e disse, nada disso, não serve para isso, o teatro do oprimido é para a revolução e tal. Mesmo se nós sabemos como evoluiu o Boal com vários outros caminhos, com arco-íris, etc. Ou seja, foi um uso de pacificação social, o oposto do que ele queria. Pequenos grupos que resistem, há pequenos grupos que resistem e tentam produzir política e não apenas a constatação. Teatros fórum que chegam à mesma conclusão, ou seja, que temos que nos unir para ganhar. Há muitos teatros fórum que funcionam assim. É uma forma muito praticada, mas é praticada à margem da atividade teatral. Ela é praticada por grupos militantes, em grupos de trabalho social,
social, mas temos muito poucos artistas dessa área, o que não era o caso de Boal. Em 70, os artistas iam fazer estágio com Boal para conhecer. Globalmente, a grande herança do teatro do oprimido na França é o Teatro Fórum, deixando de lado todas as outras formas, né? O teatro visível, etc. Mas isso anda junto com uma despolitização, uma desideologização do contexto. Eu não vou responder diretamente sobre Paulo Freire e Boal, mas sobre uma coisa que você disse. A hipótese é essa. Hoje, talvez, temos menos necessidade de espetáculo e mais desse vazio para que as pessoas criem. Acho que é uma bela hipótese. Não sei se é excludente. Eu acho que precisamos de ainda mais espetáculos e precisamos também de espaço para que as pessoas possam ser criadoras. Por exemplo, uma diminuição radical da jornada de trabalho, por exemplo, para que todo mundo tenha tempo para criar e recursos também, não é? Quando as pessoas têm família, etc., e quando a pessoa é pobre, tudo isso é complicado. Mas eu estou falando da França. Eu fico horrorizado ao ver que a esquerda radical, a extrema esquerda, a esquerda revolucionária, abandonou a palavra de ordem de diminuição da jornada de trabalho, mas isso é uma condição para ter tempo de criação. Agora, fora isso, eu acho que não devemos opor o trabalho dos artistas e criadores ao tempo de criação que todo mundo deveria ter para militar, para ter vida política, etc. Paradoxalmente, eu tenho um pouco a impressão de que o capitalismo não gosta das peças teatrais, das obras teatrais, não gosta. Ele gosta das obras que ele pode comercializar, mas as obras teatrais, salvo algumas, não é? A questão da obra está desaparecendo, talvez. A obra enquanto trabalho de ponto de chegada, de ensaios, etc., etc. Acho que ela é atacada muito. E eu também sou a favor de que os artistas tenham tempo. Eu falo de um ponto de vista que é o marxista, não vou esconder. E eu conheço a história do marxismo. O marxismo dizia, numa sociedade livre, todos serão artistas, pintores, etc. Eu espero que esse tempo chegue e que a jornada de trabalho será tão menor que cada um possa ter tempo, mas não chegamos lá, não é? E a destruição do mundo artístico não é uma boa notícia. E o fato de culpabilizar os artistas porque usam o tempo para criar objetos preciosos, etc., etc., não é algo que beneficia as nossas lutas. Temos que defender esse campo, essa área da arte. São espaços que não são absolutamente indispensáveis para a reprodução da espécie, não é? Eu penso no Octavio Paz, ele disse, a humanidade inventou o erotismo. O erotismo não serve para nada para a reprodução da espécie. A cópula fecunda seria suficiente. A espécie humana inventou a poesia. Não seria necessário. Para a espécie, poderíamos funcionar sem isso, mas inventamos. E não sei se seria bom perder essas coisas. Defender esse objeto não é algo antagônico ou contraditório com um combate social a favor de uma sociedade em que tenhamos tempo para criar. Eu vou falar sobre a frase de Boal, todo teatro é político. Eu disse isso durante muito tempo e às vezes eu digo isso ainda num debate quando eu me zango diante de representantes do teatro idealista, eles me cansam. Então, eu já mencionei Daniel Ben Said. Ele tem uma fórmula muito concisa que diz assim, tudo é político, mas até certo ponto e em certa medida. Eu vou explicar.
devemos, notadamente ao movimento das mulheres, o fato de ter revelado como tudo é político, a começar pelo âmbito privado. Isso foi decisivo e ainda é, como vemos, a violência doméstica, etc., feminicídio, é decisivo revelar que não há área da vida social fora das relações de força, dominação ideológica, etc. Então, de certa forma, tudo é político. E é uma forma excelente, uma porta de entrada excelente para ler o mundo, dizer que tudo é político. Ao mesmo tempo, se tudo é político, a política não designa mais nada de singular. A política é tudo. Mas eu acho que hoje também é uma luta tentar de salvar a política de sua confusão com a ética, com a economia, com a política, com a teologia. Eu acho que a política não é totalmente o ético, o econômico, etc. E, portanto, é interessante dizer, sim, até certo ponto, tudo é político, até certo ponto, todo teatro é político, porque são tomadas de palavras, são certos corpos, certos quadros e coisas que são deixadas fora, a determinados lugares, fábulas, direções, público, etc. Então, sim, todo teatro é político. Ao mesmo tempo, se dissermos que todo teatro é político, parece que resolvemos a questão. Nos anos 90, começo de 2000, na França, os artistas se sentiram culpados e diziam, ai, não fazemos suficiente teatro político, temos que fazer. E depois eles disseram, o teatro nasceu na Grécia, em Atenas, no século V a.C., foi criado ao mesmo tempo que a democracia, então, portanto, é sempre político. Agora, é muito fácil dizer isso, né? Bastava pôr o pé no palco e já era político. Sim, todo teatro é político, mas é preciso lutar também para tirar a política da confusão, dessa diluição. E também temos que dizer, embora todo teatro não seja sempre político, todo teatro pode ser politizado e o olhar pode ser politizado. Para mim, não é um imperativo para o artista fazer política. Existem artistas que não são interessados por essa questão e eles têm razão. Eles têm o direito de não querer fazer política e é muito importante reivindicar também essa possibilidade para não atentar ainda mais contra o perfil importante que a política pode ter. Eu vou fazer em francês a pergunta, falando diretamente em francês. Bom dia. Você começou falando, eu sou Luana, eu faço um Master 2 na Universidade de Angers. E minha pesquisa tem a ver com a voz das mulheres no teatro, a voz das autoras no teatro contemporâneo e a voz política, portanto, também. E eu gostaria de lhe perguntar, então, o senhor começou falando do patriarcado um pouco, e ontem da manifestação pelo Dia das Mulheres, e eu queria lhe perguntar, então, em relação aos movimentos sociais das mulheres na América Latina, onde nós somos muito fortes, eu acho que na França também. Como pensa, então, qual é a influência para as autoras de teatro contemporâneo, para as dramaturgas, aquelas que escrevem? Não estou falando das diretoras, mas enfim, pode até ser. E então, como é que essa influência poderia contribuir para a igualdade entre os espectadores e as pessoas que estão no palco, os artistas? E em relação a algo que o senhor disse em relação a um contratempo, dizendo que o teatro às vezes está um pouco atrasado no tempo, e eu
vejo que as mulheres que escrevem teatro, peças teatrais, hoje em dia no Brasil, minha pesquisa tem a ver com o Brasil e França, estão escrevendo coisas muito fortes do ponto de vista político, ainda que às vezes não seja militante, mas muito ligado à experiência vivida nesses movimentos sociais de hoje em dia. Eu sou Bruno Siqueira, faço parte do curso de teatro da Universidade Federal de Pernambuco e faço parte também da plataforma quartaparede.com junto com Lorena. A minha pergunta tem um pouco a ver com o que a colega colocou, porque eu vejo que a realidade da França, né, claro, é muito diferente da realidade brasileira, e o teatro político, aqui eu concordo plenamente com o que o senhor colocou, o teatro político ele se mostra de diversas maneiras. Agora, uma particularidade que eu percebo aqui no Brasil e na América Latina, né, de uns tempos para cá, é a reflexão sobre a colonização, né, o processo de colonização. Existem estudos pós-coloniais, anticoloniais, decoloniais, descoloniais, enfim, que se voltam para uma reflexão sobre o processo de colonização no Brasil, e isso se estende às artes. Né? Então, eu fico pensando, por exemplo, na sua colocação sobre o teatro político está associado ao realismo. Talvez um segmento dessa nossa estética decolonial, que já é uma resposta, né, ao imperialismo, seja justamente que o teatro ou a performance, né, não tem mais, ou não está mais tão interessada na mimese, na representação, na caracterização realista, né, de uma fábula. Não é? Essa representação, que significa mimese, talvez esteja perdendo a potência. Talvez o que esteja ganhando potência aqui, e eu penso no Brasil, de 2003 para cá, depois de um governo que vai valorizar as minorias, esteja justamente na representatividade. Ou seja, mais do que a representação, o que interessa, do ponto de vista político, são os corpos que estão em cena. São os corpos pretos que estão em cena. São os corpos trans que estão em cena. São os corpos indígenas que estão em cena. São essas culturas... Tá, não é, você vai transformar isso num final de pergunta? Pronto. Então, nessa questão, eu queria saber como, na França, essa questão desses corpos insurgentes, né, está se mostrando perfeito, aí na realidade atual. São duas questões, na realidade. De ce que je peux voir en France. O que eu posso ver na França, para responder à segunda pergunta e depois indo para a primeira, a questão do feminismo, quanto à questão colonial. A França tem um problema muito forte com o seu passado colonial e uma negação de sua história colonial. A França ainda se vê massivamente como a pátria dos direitos humanos universais e tem muita dificuldade com lidar com as reivindicações pós-coloniais ou decoloniais. E há grupos, eu penso num grupo que se chama Decolonização das Artes, que trabalha justamente com essas questões, que junta artistas, pensadores, pensadoras, que é muito mobilizado, que está mobilizado sobre dois eixos, um de objeção ao teatro dominante, de fato, a reprodução dos mesmos corpos, das mesmas fábulas, mesmas narrativas, e um verdadeiro trabalho que é feito de contestação desse domínio, e um trabalho que pode talvez ser menos visível, mas que também é muito importante,
que é um trabalho de propostas artísticas. Eu talvez seja muito otimista, mas eu acho que as coisas estão mudando por causa da força das coisas. Devagarzinho, tudo bem, é complicado a resistência, mas está mudando, e não porque o domínio se deixe mover e deslocar sorrindo. Está mudando porque há relações de força que estão sendo criadas. É lento, é claro, mas para intervir em várias escolas de arte, eu vejo que a jovem geração tem princípios não negociáveis e que essas questões vão se tornar questões que já não poderão ser negadas ou contornadas. É claro, estamos ainda muito longe de uma multiplicidade, uma pluralidade de corpos, de fábulas, de criadores, de criadoras no palco. O teatro francês continua assim, muito burguês, branco. E para responder a sua pergunta, mas, mais uma vez, é o passado colonial da França que é complexo, complicado, mas eu tenho assim mesmo a impressão que há conquistas, que as coisas estão sendo debatidas que não eram, e há propostas que conseguem articular objeções militantes a propostas artísticas. Quanto à outra pergunta das mulheres, mais ou menos, não é a mesma coisa, porque o ritmo é distinto, não são as mesmas medidas e não é articulado da mesma forma, não se superimpõe. Eu vejo 3 locais de trabalho. Um primeiro trabalho iniciado já há bastante tempo, há mais de uma década, por grupos, chama-se HF, homens-mulheres, no caso, é a HM no Brasil, que tem vários aspectos e que lutou muito a partir de uma relação, um relatório que saiu por Jane Pratt, que tinha verificado visto que a maior parte das instituições, quase todas, eram dirigidas por homens. E a chefe realmente veio contestar isso, desculpa, esse movimento HF veio contestar isso. Continua havendo um domínio predominante dos homens, há, portanto, muito trabalho militante para mostrar, digamos, esse pensamento sexista que existe no mundo teatral. E a segunda coisa que foi feita com esse HF foi um trabalho de reexploração do teatro das mulheres, que foi uma história negada, apagada, e o gesto chamou o matrimônio, que para lutar contra o patrimônio masculino, não se opondo para negar sua existência, mas para revelar que não somente haverá mulheres, que elas também escreveram, também criaram, e que a sua ausência e sua invisibilização que é um problema. E temos, então, muitos trabalhos universitários que começar a explorar esses aspectos. Eu tenho a sorte de poder dirigir o doutorado de uma jovem pesquisadora sobre o teatro feminista, e que vai ser uma coisa bem impressionante. Ela está redescobrindo, descobrindo espaços de lutas e questões que têm muito a ver com hoje em dia, sobre justamente a falta de salas, já todo um trabalho histórico para fazer reemergir uma história que foi negada, apagada, retirada, e dizendo, bom, realmente não podia, dizendo que não podíamos fazer muita coisa, que não tinha mulheres. Havia mulheres, sim. E a terceiro aspecto é a criação contemporânea, que podemos ver que o que é complicado são as questões óticas, digamos, fenômenos de ótica, que nem o aspecto colonial. Do meu ponto de vista, há muitas criadoras que conseguem criar muitas coisas, mas talvez eu tenha um viés no meu olhar. Eu não tenho as estatísticas em mão, mas eu tenho impressão, é impressionista. Eu tenho a impressão que está chegando uma nova geração de jovens autoras, e há várias, e nós estamos vivendo na França um momento de escritura dramática, de dramaturgia muito forte. É um momento muito feliz. Há muitas autoras e autores, mas muitas autoras. Então, há realmente um gesto de assumir a escrita. Depois é ver montado onde, como, com quem, com que tipo de produção, de economia, mas há, de qualquer forma, uma forte presença
realmente muitas obras, muitas autoras, obras de mulheres autoras agora, na nossa época. E não quero dizer que não havia antes, mas, como eu disse, elas eram isoladas, minoritárias, apagadas, negadas. E agora a instauração de coletividades baseadas no princípio de sororidade e de apoio muito forte. E depois, quando você fala baseado naquela que eles estavam um pouco a contratempo, um pouco atrasado, o teatro em relação à política, e eu vi no meu livro realmente uma coisa realmente de chance mesmo, são as obras que me marcaram, mas são obras de autoras femininas. Então, há muita coisa. E quanto a essa questão do atraso, estar um pouquinho a contratempo da política, se há coisas que eu acho maravilhosas, empolgantes no que eu vejo, onde eu estou, e há muitos lugares que eu tenho a impressão que o teatro está muito atrasado em relação aos grupos militantes, e eu vejo algumas obras, muitas obras hoje em dia feministas, e é uma percepção do que eu vejo em que eu tenho a impressão que o que eu posso ler que surge dos grupos feministas é mais vivo, ou está mais ligado à atualidade. O teatro, mais uma vez, há muitas exceções, é lógico, isso vai se inventar, há muitas razões, mas está um pouquinho atrasado, mais uma vez, com todas as exceções, etc., em relação à vitalidade dos grupos feministas, a invenção de formas de espetacularidade, mas me parece lógico, e precisaríamos refalar isso daqui a 1 ou 2 anos, porque as coisas andam muito rápido, e eu não tenho dúvida que serão inventadas propostas totalmente singulares que vão ter muito a ver com o que eu disse, em que ponto a obra teatral traz um aporte que lhe é singular em relação a outras formas de manifestação que podemos ver e que são decisivas. Meu nome é Patrick Pessoa e eu estou aqui como crítico de teatro. E eu gostei muito da sua palestra porque eu acho que ela apresenta uma definição negativa do que seria o teatro político. O teatro político não é definido por temas ostensivamente políticos. O teatro político não é necessariamente pedagógico e muito menos paternalista. E o teatro político não é necessariamente realista e muito menos comprometido com uma descrição mimética da realidade atual. Então, eu só queria te fazer um pedido, se faz sentido pensar a tua fala aqui hoje, e o título do livro é Contra o Teatro Político, como uma definição negativa do teatro político, que exemplos você poderia nos dar de um teatro político em sentido positivo? Porque essa definição negativa do teatro político, isso é uma provocação, eu não leve isso a sério, Essa definição negativa do teatro político talvez se aproxime muito daquela famosa afirmação do Adorno, num texto chamado Engagement, que diz que o verdadeiro teatro político é absolutamente silencioso sobre temas políticos. Então... Bom, desde o início da sua pergunta, o comentário, eu vi de onde e para onde você estava indo, entendi a pergunta. Da mesma forma que eu estou mal posicionado para dar lições, para dizer onde está o teatro decolonial, o teatro feminista. Eu não estou em posição de poder dar boas notas a artistas, dizendo aqui se está fazendo verdadeiro teatro político e eu posso botar um selo de validade e certificar. Eu não quero estar nessa posição. E por isso que eu defino tanto na negativa, estou de acordo com você. Mas eu vou tentar responder assim mesmo, ou pelo menos só para não perder muito a face aqui. Je peux interrompre? Temos mais um pouco menos que 10 minutos, então nós vamos fazer essa questão, ele vai responder essa questão e mais uma, tá ok? Donc cette question plus une autre et on finit. Non, pas nécessairement. É uma questão de método.
Ou seja, como eu estava dizendo no início, nós trabalhamos a partir do que vemos, e eu teria visto outras obras. Se eu tivesse visto outras obras, eu talvez tivesse chegado a conclusões inteiramente diferentes. E eu acho muito importante relativizar o que podemos ter em termos de discurso em relação ao teatro. Eu não acho, como Adorno, que a única solução seja, ainda que eu adore o seu texto horroroso contra o Brecht, qual que você estava fazendo alusão. Eu talvez possa usar um exemplo, aliás, muitos exemplos. Eu posso pegar um exemplo, e eu preciso contar um pouquinho, que é um espetáculo chamado Décrire Ravage, que é descrever um estrago que é feito por Rosenstein, que é um espetáculo que dura horas sobre a questão da Palestina. E vocês podem ver que há um tema, que é quase um documentário, de uma certa forma, e eu estou, digamos, criando uma objeção às minhas objeções. E é uma conferência, de alguma forma, como nós temos vários, com uma relação frontal. Alguns autores, tem ela, Aline Rosenstein, e no fundo do palco há mesas que são assim, que dobram, né? Não sei como é que e de vez em quando, durante a peça, ela conta a história do colonialismo e para em 1848 e conta a história das expedições coloniais francesas, entre outros, né? Na Palestina, na terra da Palestina. De vez em quando, é preciso mostrar imagens. Não há imagens. Então, projetam sobre essas mesas que estão... que fica meio ruim, aliás, por sinal. Jogam papel de banheiro, né, molhado, higiênico molhado, que fica grudado nas mesas, e ela descreve a imagem que se é suposta. Vocês podem ver, é um retrato da imagem da período colonial. No início é divertido, o espetáculo vai progredindo. Parece que é muito bonito, porque é muito preciso, muito fino, muito elegante, em que ela coloca a história da Palestina dentro de um palco, num cenário. E eu vou voltar para o papel higiênico molhado. Ao menos vocês passam em cima, fazendo passos largos em cima do palco. E entendemos, sem que ela precise explicar, que estão calculando quantos corpos podem ser amontoados, mortos dentro de um teatro, e chegando a um número, algumas centenas. E eu posso assegurar que o resto do espetáculo, quando há o detalhamento dos mortos, é impossível esquecer. E se, puxa, 2 vezes, a metade desse teatro, tudo está relacionado à dimensão do teatro e à dimensão dos corpos nesse pequeno teatro. E a um momento eles jogam, então, mais papel higiênico molhado, é meio nojento, porque vai escorrendo. E ela diz, assim, essa foto representa uma família em Tel Aviv, uma família árabe e uma família judia que estão festejando dentro de realmente um pátio de prédio. É muito simpática, muito alegre. E é claro que essa foto não existe. A foto que nós estamos olhando não existe. E ela faz esse comentário. A foto não existe, há 2 possibilidades. Ou não tiraram a foto, ou porque essa situação nunca ocorreu. O que realmente me empolgou naquela hora é que o teatro fazia existir uma ausência, mas não fazia existir uma ausência criando um artifício de sua presença, fazia existir o fato que as imagens faltavam. Algum tempo depois, lá onde eu trabalho, um diretor, Chantal Morel, que é uma diretora francesa bastante conhecida, tinha montado um espetáculo sobre Paul Verlaine. E é sobre um homem, um poeta, e eram 2 mulheres encenando. Por quê? Porque não um homem? Porque nós não sabíamos muito bem o que íamos fazer, trabalhamos muito na mesa, indagamos que tipo de espetáculo nós íamos inventar, e chegamos a um acordo. Vamos trabalhar nesse Oderlin? Não Verlaine. E ela me disse, e nós não vamos substituir as atrizes. E depois disse, o teatro fundamentalmente tem a ver com falta, com ausência. O teatro é o que faz existir a falta.
E eu posso dizer isso, politicamente, houve obras esses últimos anos que fizeram existir a falta e não vieram preencher essa falta, não vieram nos aprovisionar com coisas plenas, fizeram mostrar que a falta pode ser gritante, pode ser insuportável, fazer existir a falta. É isso que eu posso responder, mas isso é só para... Mas me parece que há algo muito importante nessa maneira de trabalhar a partir da falta. Há muito teatro nesse momento que eu vejo que tem um medo da falta, do vazio, e acrescentam mais e mais coisas para que não se veja a falta. Mas é nesse vazio, nessa falta, nesse teatro que tem medo de mostrar que foi repetido e que foi ensaiado. Mas é magnífico ver uma coisa ensaiada, é maravilhoso ver uma obra de se ver que foi ensaiado, é que aqueles que os atores que estão mostrando tomaram tempo para escolher melhor as imagens, organizar os sinais. Não quer dizer que podem dominar tudo que é produzido, mas que ensaiaram, deram de seu tempo para reinventar inícios dentro de um processo. Isso é muito importante. Não quer dizer que a performance não tenha legitimidade, mas talvez haja que se trabalhar nesse sentido do ensaio. O autor vai dizer, o ato é virgem, até mesmo ensaiado. Como inventar virginidades com essas repetições? Porque a nossa condição, essas ensaios, como inventamos inícios a partir da falta e do ensaio? Estouramos? Aí não pode mais um? Eu tinha falado de mais uma. A gente dá um chorinho, né? Mais uma. Cadê? Qual é a pessoa que se dispôs? Você. Bem rapidamente, para não atrasar. Obrigado, professor, pela palestra. Pelo que eu entendo, o seu trabalho é influenciado pelos últimos anos de um avanço do neoliberalismo, como você colocou, uma nova fase do capitalismo global, influenciado pelos últimos 20 anos na França e, por conclusão, os governos Sarkozy e Macron, que geraram esse quadro que você falou de terceirização dos serviços sociais para o teatro. Há cientistas políticos atualmente que dizem que a gente já está vivendo o começo de uma nova fase do capitalismo global, que seria o retorno de um fascismo em diversos países, do qual o atual presidente brasileiro é um dos maiores expoentes disso no mundo. A minha pergunta é, o que influenciaria no seu trabalho, nessa discussão sobre ser contra o teatro político, sobre essa colocação irônica, como você colocou, irônica e provocativa que você colocou, o que esse novo momento atual, dessa volta do fascismo, influenciaria nisso? O que influenciaria os governos Trump, Bolsonaro, um possível governo Marine Le Pen na França, que defende abertamente ser contra a existência de um teatro político, diferente dos governos Sarkozy e Macron, que, por todas as contradições, como você colocou, incentivaram a existência de um teatro político. O que muda nesse debate? Bela questão. Muitíssimo obrigado por sua pergunta. É possível que Bolsonaro e Trump sejam os modelos da sociedade futura na Europa, o que é uma catástrofe. Mas a energia de ontem na manifestação foi incrível, foi uma beleza. Também foi contra Bolsonaro e tal, com os retratos da Marielle Franco. Como eu disse no início, eu acho que não há teatro político sem história e que o teatro político está sempre situado em conjuntura política. Eu espero ter a coragem de publicar um livro chamado A favor do teatro político, quando os fascistas estiverem no poder na França. Olivier, muito obrigada.
é uma primeira conversa, nós gostaríamos muito de inventar ocasiões para continuar essa conversa, porque o debate está fervendo e, pelo teor das perguntas, você pode ter uma ideia de como é que a questão está ressoando nesse público e nas pessoas envolvidas com arte no Brasil, especialmente com teatro. Muito, muito obrigada. Valeu.